Olá, meus alunos, saudades de vocês. É bom que a gente está fazendo live agora, eu posso conversar pessoalmente com vocês, né? Via Zoom, é claro, mas de repente vocês podem até aparecer lá no Zoom com o videozinho para eu ver a carinha de vocês de novo. Saudades, né? Mas vamos continuando o nosso assunto. Hoje a gente vai terminar o assunto gestão do fluxo de caixa. A gente viu que fluxo de caixa não é extremamente complicado, é basicamente eu colocar todas as entradas e as saídas que eu tenho no dia a dia da minha empresa, né? Então vamos conversar um pouco mais sobre fluxo de caixa. Por exemplo, o que que aumenta o saldo no fluxo de caixa? O que que abaixa o saldo no fluxo de caixa? E como a gente pode fazer uma projeção do fluxo de caixa ao longo do tempo? Vamos lá conversar mais um pouco? Bom, gente, saldo. O que que é saldo? Saldo é aquilo que sobra depois que você tira as saídas das entradas. Então entrou R$ 1.000 na tua empresa, só que no mesmo dia você gastou 500. A diferença entre 1.000 e o 500 é chamado o saldo. Quando eu tenho saldo positivo, é que entrou mais dinheiro do que saiu. Quando eu tenho saldo negativo, é que entrou menos dinheiro do que saiu. Digamos assim, saldo positivo seria o equivalente ao lucro. Saldo negativo seria o equivalente ao prejuízo. Né? Então, bem simples, gente, tá na cara. O que que aumenta o saldo no fluxo de caixa? No giro de caixa no dia a dia, né? Pode ser no dia, na semana, no mês ou no ano. Tudo que entra. Então, recebimento de venda à vista, recebimento de duplicata, se bem que duplicata hoje quase não se usa mais. Novos empréstimos e financiamentos que a tua empresa obteve, então vai entrar do banco para você. Ingresso de capitais e sócios ou acionistas, ou você abriu as tuas ações no mercado, aceitou mais um sócio, ele entrou com dinheiro, etc. Isso aumenta o saldo da caixa. E recebimento de vendas de itens do ativo permanente. Opa, minha empresa vendeu um terreno, entrou esse dinheiro, aumentou o saldo no fluxo de caixa. O normal, gente, é o saldo aumentar pelo recebimento de vendas à vista. Esses outros são questões muito pontuais, acontecem de vez em quando, né? O ideal, por exemplo, em empréstimos e financiamentos, é nem ir para o banco, né? Para a gente não ter que se endividar depois de pagar alguma coisa, né? Só que algumas vezes a gente tem que fazer isso, sem problema nenhum. Vamos lá. Então, quando eu tenho entrada de dinheiro, que pode ser qualquer uma dessas formas, eu tenho um aumento no saldo do fluxo de caixa. Já quando sai dinheiro, quando eu tenho que pagar alguma coisa, eu vou diminuir o saldo no fluxo de caixa. Então, pagamento de compra à vista, eu comprei matéria-prima, etc. Pagamento a fornecedores. Compra de itens do ativo permanente. Então, eu comprei um terreno, anexei mais um terreno à minha empresa. Pagamento de despesas, como salário, energia, água, etc. Pagamentos de juros daqueles empréstimos e financiamentos que eu recebi anteriormente. Então, por um lado, entrou dinheiro, aumentou o saldo no fluxo de caixa, mas quando eu tenho que pagar os juros e a parte principal da dívida, eu tenho que despender dinheiro, dar dinheiro para alguém, diminui o meu fluxo de caixa. E pagamento de dividendos. Pagamento de dividendos é a parte do lucro que é dividida entre os sócios. Se uma empresa tem ações no mercado, por exemplo, ela vai pagar dividendos para todos os acionistas, mesmo que sejam milhares de acionistas, tá? Mas tem alguns fatores que a gente tem que prestar atenção. Não necessariamente eles já vão alterar o saldo no fluxo de caixa, nem para cima nem para baixo. Não no momento, mas pode ser que isso aconteça no futuro, tanto para cima quanto para baixo. Vamos dar uma olhada nesses casos? Então, fatores que não alteram o saldo do fluxo de caixa naquele momento.
Então eu até coloquei ali para vocês prestarem bem atenção. São ações, são coisas que a gente vai fazer na nossa empresa que não vão afetar o saldo do fluxo de caixa imediatamente, nem para cima nem para baixo, mas pode afetar no futuro. Por quê? Porque eu vou colocar como uma despesa ou uma receita futura. É o caso típico de compra e venda de mercadorias a prazo. Professor, lá na minha empresa, a gente vende em 3 vezes. Uma vez à vista, uma vez em 30 dias e uma vez em 60 dias. Então, você só vai ter entrada efetiva de dinheiro um terço agora, um terço em 30 dias e um terço em 60 dias. Então você vai lançar esses de 30 e 60 dias agora, mas eles não vão alterar o fluxo de caixa agora. Eles só vão alterar o fluxo de caixa aos 30 e aos 60 dias. Bem simples, não é, pessoal? Não fiquem nervosos, pensem com calma, vocês vão ver que isso é extremamente lógico. A mesma coisa vendas de mercadorias, né? Compra e venda de mercadoria. Tanto quando eu obtenho receita, que é venda de mercadoria, quanto eu tenho uma despesa, que é compra de mercadoria. Correção monetária do balanço. Correção monetária é aquela reposição da inflação de um certo período. Então, por exemplo, em 2019 a inflação no Brasil foi X. Daí eu vou corrigir no final de 2019 tudo com aquela inflação X. Então, meu produto vai valer o valor de 2019 mais X. O que eu estou comprando vai valer o valor de 2019 mais X. Isso é correção monetária. Meu salário, né? Meu salário, todo ano tem uma época do ano em que o salário aumenta, o salário mínimo aumenta, etc. Né? Essas são as correções monetárias. Tem as variações monetárias, quando o dinheiro de um país perde ou ganha valor, isso é principalmente ligado ao mercado externo. Provisão para devedores duvidosos. Gente, toda empresa vai ter um devedor que vocês não sabem se vão pagar. Se esse devedor vai te pagar. Então, eu tenho um amigo, por exemplo, que tem uma empresa e ele presta serviço para outras empresas. Uma empresa para quem ele presta serviço está devendo mais de R$ 1 milhão para ele. Ele vai receber? Provavelmente não. Entrou na justiça? Entrou. Mas vai receber? Provavelmente não. Então aquele R$ 1 milhão seria como se fosse um dinheiro inexistente. Você não pode contar, nem para elevar, nem para baixar o saldo no fluxo de caixa. Então a gente coloca entre aspas como se fosse um dinheiro inexistente. Você tem dúvida se o devedor vai te pagar ou não? Então, isso você tem que colocar de tal forma no teu fluxo de caixa que apareça certinho, olha, receita duvidosa, o meu comprador, meu cliente não vai pagar. Então daí você não tem afetado o teu fluxo de caixa. A mesma coisa com depreciação, amortização e exaustão. Depreciação é os equipamentos que vão ficando velho. Amortização é quando eu pego um empréstimo e vou pagando os juros e a parte principal do empréstimo. E exaustão é quando eu não tenho mais recurso para fazer alguma coisa. Resultado de equivalência patrimonial é quando eu faço a atualização dos valores do meu patrimônio. E reavaliação é nesse sentido também, mas não só o patrimônio, o estoque, etc. Tá? Então, esses são fatores que, quando você coloca no fluxo de caixa, eles não necessariamente vão alterar o fluxo de caixa agora, mas podem alterar o fluxo de caixa no futuro. Tá? Entenderam bem? Então, o que leva o saldo, o que diminui o saldo e o que não altera, mas não altera principalmente agora o fluxo de caixa. Gente, vocês se lembram que orçamento a gente faz para o futuro? Então, agora em 2020, a gente vai fazer orçamento para 2021. Isso é uma projeção que a gente faz. No caso do fluxo de caixa, a gente faz a mesma coisa. Então, inclusive, eu vou falar para vocês que a gente pega informações do orçamento empresarial e projeta o fluxo de caixa dentro daquele orçamento empresarial. Vamos falar mais um pouco sobre isso?
Então, no fluxo de caixa normal, eu vou pegar as informações que já foram realizadas, quer dizer, as entradas e saídas de dinheiro que já aconteceu. Então, eu atualizo meu fluxo de caixa todos os dias, como a gente falou semana passada. Então, chega lá no final do dia, vendi tanto, paguei tanto em conta de água, paguei tanto em conta de luz, paguei tanto para tal fornecedor. A projeção do fluxo de caixa, ela usa a mesma estrutura, a mesma coisa, só que é uma estimativa para o que vai acontecer no futuro, tá? Então a gente vai pegar, fazer uma análise dos dados passados e a partir daí fazer uma projeção de cenários futuros. A gente pode fazer isso de forma diária, todo dia fazer essa projeção para o dia seguinte, semanal, toda semana fazer para a semana seguinte, mensal, todo mês fazer para o mês seguinte, ou anual, todo ano fazer para o ano seguinte. Né? O orçamento empresarial, vocês se lembram, normalmente a gente faz para um ano inteiro, ou até mais. Mas a projeção do fluxo de caixa a gente pode fazer o tempo todo. Então, eu não vou fazer necessariamente uma projeção do fluxo de caixa para 2021. Né? Eu posso fazer para semana que vem. E assim por diante, tá? Como que a gente vai fazer essa projeção do fluxo de caixa? Como que é essa estrutura? A gente vai usar mais ou menos a estrutura do orçamento empresarial. Então, nós vamos dividir em atividades operacionais, são aquelas atividades que mantêm a empresa funcionando, né? Daí eu vou ter receita de vendas, de mercadoria e serviço, custo de produção, despesa de venda e administração. Eu tenho que contar aí tudo que faz parte do dia a dia do negócio, desde compra de matéria-prima, gasto com transporte, até pagamento de funcionário, energia elétrica, água, etc. Tá? Se lembram disso? Lá do orçamento empresarial, hein, pessoal? O segundo grupo, o segundo grupo são as atividades de investimento. São as movimentações referentes aos investimentos. Por exemplo, eu comprei bens para minha empresa, computador, móveis, máquinas, equipamentos, veículos, ou fiz investimentos financeiros, como por exemplo, eu apliquei dinheiro, né? Eu comprei uma parte de outra empresa e assim por diante. E o terceiro grupo são as atividades de financiamento. Então eu vou colocar, fazer uma projeção do fluxo de caixa com todas as entradas e saídas provenientes de atividades de financiamento, como por exemplo, pagamento de juros e amortização de empréstimos bancários. Lembrando que a amortização é o pagamento mensal, anual, semestral, como você acertar com o banco, da parte principal do teu empréstimo, fora os juros, tá? Se vocês se lembram bem, tudo isso faz parte do orçamento empresarial. Então eu vou fazer a projeção do fluxo de caixa a partir das estimativas obtidas com o orçamento empresarial. Lá tem tudo, tem previsão de receita, de custo, despesa, investimento, por pelo menos um ano no futuro, tá? Gente, por que eu faço a projeção do fluxo de caixa? Professor, para que serve esta projeção? Bom, em primeiro lugar, e mais importante de tudo, é você saber como que vai ser a tua empresa no dia a dia. Então, você pode chegar à conclusão que tal mês você vai ter um fluxo de caixa negativo. Daí, ou você vai ter que cortar despesas, ou você vai ter que vender mais naquele mês. Ou ainda uma terceira hipótese é contratar um empréstimo bancário, né? Pegar um empréstimo bancário para cobrir o fluxo de caixa. Senão você fica negativo. E quando você fica negativo no fluxo de caixa, se lembrem que daí você não tem dinheiro para pagar suas despesas do dia a dia. Porque é do fluxo de caixa que você paga suas despesas do dia a dia, tá? Quando eu faço essa projeção do fluxo de caixa, eu preciso conhecer uma coisa extremamente importante: prazo médio de pagamento e recebimento. Professor, a minha empresa só paga à vista e só recebe à vista. Ótimo, maravilhoso, acabou a história. Mas não é assim que funciona na prática para a grande maioria das empresas.
A grande maioria das empresas, elas dividem pagamentos e recebimentos em um certo prazo. 15 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias e assim por diante. E conhecer esses prazos na tua empresa, saber quanto que você vai receber, quanto que você vai ter que pagar ao longo do tempo, é muito importante para fazer a projeção do fluxo de caixa, tá? É muito importante, gente, é muito importante. E eu vou repetir para vocês, é muito importante, de verdade, tá? Por que isso? Se lembrem que eu falei lá aqueles fatores que não afetam o fluxo de caixa imediatamente, mas podem afetar no futuro? Por exemplo, compra de mercadoria a prazo. Eu fiz uma compra de R$ 1.200, eu vou pagar em 3 vezes. R$ 400 eu vou pagar agora, 400 daqui 30 dias e 400 daqui 60 dias. Então, o meu fluxo de caixa não vai ser afetado agora por R$ 1.200. O meu fluxo de caixa vai ser afetado agora por R$ 400. Daqui 30 dias ele vai ser afetado por mais R$ 400. E daqui 60 dias ele vai ser afetado por mais R$ 400. Então, assim, eu quero que vocês coloquem isso bem na cabeça. Eu preciso conhecer os prazos médios de pagamento e recebimento para fazer um fluxo de caixa. Olha aqui, olha o exemplo. Prazo médio de pagamento é o tempo entre a data da compra e o pagamento efetivo ao fornecedor. Por exemplo, se a empresa paga, isso eu estou comprando de outra, tá? Minha empresa está comprando alguma coisa de outra. Se compra matéria-prima e paga o seu fornecedor em 2 vezes, que a gente chama lá no comércio uma mais uma, o prazo médio de pagamento vai ser 50% à vista e 50% em 30 dias. Então, o meu fluxo de caixa, que é quanto entra e quanto sai todos os dias, né? Já falei para vocês, o ideal é fazer todos os dias. Se for uma pequena empresa, muito pequena, pode fazer uma vez por semana, mas o ideal é todos os dias. Se lembra que eu falei no vídeo passado? O veterinário que cuida dos meus cachorros tem o próprio consultório, ele todo dia, de noite, depois de atender todos os pacientes, ele vai lá e faz o próprio fluxo de caixa. Todos os dias. Então, se eu paguei R$ 1.000, eu vou despender, eu vou pagar agora R$ 500. E daqui 30 dias, mais R$ 500. Então, os R$ 1.000 não vai afetar o meu fluxo de caixa agora. Só 500. Só que, por outro lado, daqui 30 dias, outros R$ 500 vão afetar o fluxo de caixa. Tá? Prazo médio de recebimento é o tempo entre a venda e o efetivo recebimento do dinheiro. Então, se a empresa vende parcelado em 3 vezes sem entrada, o prazo médio de recebimento vai ser 33% em 30 dias, 33% em 60 dias e 34% em 90 dias. Então, gente, vocês venderam lá um equipamento qualquer, a empresa de vocês vendeu um equipamento qualquer para um consumidor final ou para outra empresa de R$ 1.200 e dividiu em 3 vezes. Olha que interessante. 1.200 divididos por 3 a R$ 400. Então, 3 parcelas de R$ 400. Esse dinheiro que vai entrar para você só vai entrar daqui 30 dias a primeira parcela. Então, o teu fluxo de caixa agora não é afetado em absolutamente nada. Nada, nada, nada. Daqui 30 dias vai entrar R$ 400. Daqui 60 dias vai entrar R$ 400. E daqui 90 dias vai entrar R$ 400. Então é assim que a gente tem que considerar. Professor, mas e se eu colocar tudo agora? Colocar os R$ 1.200 agora? Vai ser um fluxo de caixa falso. Quer dizer, ele não vai te dar ideia do que está acontecendo. Porque agora ele vai superestimar. Oh, entrou tanto dinheiro. Só que, na verdade, quando você vai abrir tua caixa registradora, não tem tanto dinheiro. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque se você colocar agora essa venda parcelada, você vendeu e vai ganhar o dinheiro em 30, 60 e 90 dias, se você colocar os 1.200 agora no teu fluxo de caixa, pô, teve lucro, teve lucro. Não, não teve.
Porque, na verdade, você só vai receber 400 daqui 30 dias, 400 daqui 60 dias e 400 daqui 90 dias. Então, a gente tem que separar bem isso daí, pessoal. Vocês não podem confundir isto. Olha só um exemplo que eu quero dar para vocês. Esse é um quadro de projeção do fluxo de caixa. Eu quero que vocês vejam aqui essa parte de receitas de venda, né? Então, eu coloquei aqui o planejado, aquilo que eu tinha feito anteriormente, e o realizado, aquilo que realmente aconteceu. Posso fazer isso? Posso, mês a mês, semana a semana, e etc. Mas o mais importante é aqui, ó, quanto que tem à vista? Quanto que tem para receita, né, para receber dinheiro em 30 dias e quanto que tem em 60 dias. Por que isto? Porque se eu tiver dinheiro para receber em 30 dias, eu vou colocar isso lá para fevereiro. Se eu tiver dinheiro para receber em 60 dias, eu vou colocar isso lá para março. A mesma coisa a gente pode fazer com saídas, com despesas, tá? Com dinheiro que vai sair da minha empresa. Então é muito importante isso. Hoje, os softwares que têm à disposição para fazer fluxo de caixa já prevêem essa possibilidade, tá? E até pagamentos maiores, tá bom? Vamos para algumas dicas que eu quero dar para terminar esse assunto de fluxo de caixa. Quais são as dicas principais? Primeiro, conheça todas as entradas e saídas de dinheiro da sua empresa. Se você foi lá no Boca de Caixa, pegou dinheiro vivo, dinheiro em notas, anote isso como saída. Senão vocês vão ter furos no fluxo de caixa. Vocês vão achar que vocês têm mais dinheiro do que vocês realmente têm. E quando forem fazer os demonstrativos, né, financeiros em geral, ué, cadê esse dinheiro? Sumiu. Alguém desviou, alguém roubou esse dinheiro. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Segundo, mantenha as informações atualizadas. Por favor, atualizadas. Se possível, todos os dias. Porque daí você vai ter dia a dia o que está acontecendo. E analise isso de forma regular. Eu, se fosse vocês, eu manteria atualizado o fluxo de caixa todos os dias e analisaria todos os dias, tá? Seja realista. Por favor, se o mercado está ruim, seja realista. Pense que o mercado está ruim. Se o mercado está bom, seja realista. Não coloque que ele está maravilhoso. Ele só está bom. Se ele está maravilhoso, seja realista. Coloque que ele está maravilhoso, tá? E outro, seja simples e busque ferramentas que auxiliem a gestão, tá? Então, antigamente se fazia fluxo de caixa no livro caixa, era super simples. Quer dizer, fazia tudo à mão. Hoje já tem uma série de softwares para isso, tá? Então, hoje já é possibilitado uma facilidade muito grande. Gente, novamente, para não esquecerem, o fluxo de caixa é importante para uma empresa, porque a empresa, ela depende do dinheiro para sobreviver e continuar suas operações do dia a dia. Não somente quanto de dinheiro que entra e sai, mas quando esse movimento ocorre. Tá? Então, o importante no fluxo de caixa não é só a quantidade de dinheiro que está entrando e saindo, mas quando isso acontece. Principalmente aqui no Brasil, que a gente tem essa mania, esse costume, digamos assim, essa cultura de pagar em muitas vezes, mesmo na transação entre diferentes empresas. Tá? O fluxo de caixa, gente, para uma pequena empresa ainda mais, se vocês estiverem pensando em fazer, é talvez a coisa mais importante do dia a dia da empresa, para vocês controlarem como a empresa está andando no dia a dia. Tá bom?
Gente, isso é fluxo de caixa. A gente conversou um pouco cada dia sobre o fluxo de caixa para não ficar muito de uma vez só, muitas ideias de uma vez só. Agora vocês podem refletir com calma, fazer todos os exercícios que estão lá sobre fluxo de caixa, aqueles que eu coloco todas as semanas, né? Não se esqueçam, vale nota também, tá? E tem prazo para entregar. E vocês podem refletir com mais calma. Pensem muito bem. Um exercício muito legal seria: professor, eu tenho uma pequena empresa, vou começar a fazer meu fluxo de caixa agora, com base no que o senhor falou. Eu dei a base para o fluxo de caixa. Os detalhes são vocês que vão fazer. Tá certo, pessoal? Então, por enquanto é só. Por favor, continuem se cuidando com a pandemia e eu estarei à disposição na live para vocês para tirar qualquer dúvida. Tá certo, pessoal? Então, até lá.